Olá, olá, bom dia Liliana. Como é que estás? Seja Bom bem-vindo ao dia. episódio. Obrigada pelo convite, Gisela, por me proporcionares o momento de estar aqui. Obrigada. Ora, essa, fico também muito feliz que tenhas decidido juntar-te a bordo desta experiência que é o Inquietação. Então, Hum, para quem possa não conhecer-te, quem é a Liliana Pessoa? Quem é a Liliana que nós se calhar não conhecemos assim tão bem? certo. Bem, eu sou algarvia, aos 18 anos vim para Lisboa e formei-me cá no ISCAL, não é? Depois fiz vida cá, ou seja, tenho 3 filhos, tenho 39 anos, comecei a minha carreira muito na questão, profissional, mas mas pronto, considero-me mais a nível pessoal, considero-me uma pessoa que sou um bocado distraída. Antes sou aquela pessoa que é capaz de deixar as coisas esquecidas em algum sítio ou as chaves, ou fechar a porta com as chaves lá dentro, sou essa pessoa. Tenho sempre muitas coisas na cabeça. Sou uma pessoa muito pensativa, estou sempre a pensar, tenho grandes diálogos internos, sou gêmeos, e eu acho que isso também tem a ver com o meu signo. Estou sempre a pensar em coisas, e tenho mesmo debates e às vezes algumas discussões e faço algumas expressões com a cara e até às vezes falo sozinha, as pessoas estão ao meu lado e dizem: "Quê? Desculpa, eu não, 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 não era, não era toda, era eu só estava aqui com um pensamento." Ou seja, eu vejo muitas vezes as coisas dentro da minha cabeça a acontecer e às vezes o desafio é passar isso cá para fora. Mas Tens pronto, quase uma isto sou experiência eu. imersiva, não é? Sim. Isto é um bocadinho de mim, né? Eu tenho Uhum. 3 rapazes, fui mãe aos 24 anos, também passei por uma experiência de mãe solteira, entretanto refiz a minha vida e depois tive mais 2 filhos e neste momento considero-me uma pessoa bastante feliz e realizada, tanto a nível pessoal como a nível profissional. Pegando agora aqui nessa chave do profissional, quem é então a Liliana profissional, que se calhar encontramos assim de uma forma mais fácil e mais acessível, não é? Porque uma coisa é a parte privada, outra coisa é a parte profissional, não é? Mas quem é então essa Sim. Liliana profissional? Eu, a nível profissional, sou uma pessoa que eu já fui 2 pessoas, ou seja, já fui uma pessoa no passado e agora sou outra pessoa. Eu no passado, quando comecei a trabalhar, era uma pessoa muito trabalhava muitas horas, ou seja, tinha que ser tudo ao cêntimo, né, que eu trabalho com números, era aquela pessoa que enquanto aquilo não tivesse justificado ao cêntimo, eu não saía dali, até às 500. Ou seja, tinha ali um quê de perfeccionismo com o trabalho que entregava, Uhum. um alto nível de responsabilidade que eu considero tanto a nível pessoal como a nível profissional. Eu sempre disse que responsabilidade era o meu nome do meio, ou seja, tenho um grande peso da responsabilidade na minha vida em tudo o que faço e entrego. E pronto, tinha muito essa questão do compromisso, ou seja, sou aquela pessoa que se diz que sim, mesmo que depois se arrependa de ter dito que sim, muito provavelmente vai entregar. Agora já ando a trabalhar essa questão, porque isso durante muito tempo prejudicou-me, porque eu era mesmo aquela pessoa que já em sofrimento eu ia até à última, porque um dia tinha dito que sim e tinha mesmo que fazer. Então eu cresci assim, ou seja, a nível profissional sempre muito na base da entrega. Tinha que entregar, tinha que ser com qualidade, pelo menos o melhor que eu podia, que eu sabia fazer, dentro dos meus parâmetros de qualidade, e sempre trabalhei muitas horas também porque era esse tipo de pessoa, ou seja, eu exigia isso de mim, não exigia menos, não é? Nesta fase, quando eu comecei a empreender, comecei também a querer trazer um bocadinho mais de leveza para a minha vida, e lá está, nem tudo tem que ser assim tão em esforço, tão há um quê? Aquela história, né, do começo com aquela frase que é mais vale feito do que perfeito, começo a trabalhar esta questão do perfeccionismo, a querer entregar sim sempre com a noção de responsabilidade e compromisso, mas de forma mais saudável, sem Uhum. prejudicar a minha saúde, porque eu sempre que tinha estes picos de entrega também prejudicava sempre a minha saúde e acabava sempre por ter algum episódio de saúde. E quando comecei a perceber isso, comecei a perceber, ok, isto se calhar também não é necessário que seja assim tão intenso, e o empreendedorismo trouxe-me isso, um bocadinho essa leveza, porque tem sido um caminho de desenvolvimento pessoal muito, muito grande. E um equilíbrio também, imagino eu, que possas também gerir de outra Sim, forma a tua vida.
Sim, não é fácil de todo, ou seja, as pessoas Verdade. às vezes quando eu falo disto pensam sempre que é uma "Ai, agora está tudo bem". Não, não é isso, é simplesmente que eu estou no comando e antes Uhum. não estava, não é? Ou seja, eu tenho o poder de decidir até onde é que eu vou entregar e como é que eu vou gerir a situação. Na situação anterior, quando nós estamos a trabalhar por outras pessoas, isso não é bem assim, não é? Nós temos que, hum, pronto, nos colocar à disposição, não é, do trabalho que nos é pedido e isso implica que tenhamos que fazer muitas coisas para além dos nossos limites físicos e até se calhar psicológicos e lá está, estamos ali numa pressão maior. A nível do empreendedorismo, nós só se há muita gente que tem burnouts no empreendedorismo, mas é essa noção de que está no teu poder de decisão também evitar isso. Tens mais controle, no fundo, de algumas decisões, pelo menos. Sim, sim. Tens mais, podes ter mais consciência do processo Uhum, e uhum. decidir como é que queres gerir essa situação. Pronto. E neste momento eu tento ser essa pessoa mais equilibrada, ainda tenho muitas arestas a limar, mas tento que esta decisão de vinda para o empreendedorismo traga também um bocadinho mais dessa leveza. Já falamos agora aqui um bocadinho da parte profissional e já falamos também aqui nesta migração para o empreendedorismo de alguma forma. Mas como é que surgiu o teu interesse pela contabilidade? Que eu sei que é assim a tua área Sim, grande, não é? Como é que surgiu esse sim. interesse? O interesse surgiu no 12º ano, quando eu tive um professor do secundário, que era o professor Canelas, bastante conhecido em Albufeira, onde eu estudei, que agora já está reformado, mas eu aprendi contabilidade com ele de uma forma leve, porque contabilidade, ao contrário daquilo que muitas pessoas pensam, é questão de registros de números, não é? Ou seja, do débito e do crédito e de onde é que vem o dinheiro, para onde é que vai o dinheiro. E o que eu aprendi ali é que aquilo era quase como um jogo. Uhum. E então eu sentia-me sempre a jogar naqueles testes, como se eu tivesse o dinheiro, tivesse que distribuir e depois havia passos, agora veio do banco. Então aquela dinâmica fez com que eu adorasse a disciplina, ou seja, o professor era espetacular, eu adorei a disciplina, tinha sempre 20. E pensei, olha, por que não? Isto parece ser engraçado, vou continuar com isto. Tinha saída profissional, não é? Contabilidade tinha muita saída profissional. Eu achei que sim, que era uma área que eu podia aprender e fazer carreira nela, então foi o que eu escolhi. Acabaste por seguir essa via dos números, quase como um jogo, não é? Que estavas a dizer isso agora, não é? Que olhavas para isso como Sim, um jogo. sim. Depois, quando fui para a universidade, percebi que tive um grande choque que não era bem assim, não é? Ou seja, Uhum. Havia mais nuances. havia outras coisas que eu não estava desperta na altura, por exemplo, a base da fiscalidade. Para mim, a contabilidade é uma ferramenta de gestão acima de tudo, foi assim que me foi ensinada na Gênese. Uhum. E quando eu chego à faculdade e vejo a quantidade de cadeiras que nós temos de ter à base da fiscalidade, que no fundo é ler leis, agora percebam-se, uma pessoa de números não é propriamente uma pessoa de letras, não era o meu caso. E na faculdade o que nós somos treinados muito é a interpretar leis, ou seja, quase como se fosse uma advocacia. Aquilo para mim foi um bocadinho tão a deturpar a ferramenta da contabilidade, porque não é, nós estamos aqui para gerir um negócio, não é? Ou seja, para fazer uma gestão do negócio, não propriamente para lidar com a burocracia fiscal. Na minha concepção do que era Uhum. Uhum. contabilidade, porque era aquilo que o meu professor me tinha transmitido, não é? E depois, quando entro na parte profissional das empresas e começo a perceber que, se calhar, 80% do nosso tempo é dedicado a ler leis e a fazer declarações fiscais, para mim começou a ser um problema, porque aquilo para além da legislação estar sempre a mudar e nós estarmos em formação constante, acaba por ser muito desafiante para uma pessoa que tem, se calhar, mais aptidão para a questão lógica, começar a ter aptidão também para a interpretação escrita, não é? Que é a tua área. São áreas É, diferentes, naturalmente. pronto, e um contabilista tem que saber conciliar isto. Uhum, Por uhum, isso é que nós temos contabilistas que são bons gestores, contabilistas que são bons a nível fiscal, mas que são maus gestores, e uhum. às vezes as pessoas dizem, ok, então mas contabilidade vem da área, para pessoas, contabilidade é uma profissão da área financeira, para outras pessoas não é. É uma profissão mais ligada com burocracias fiscais. Eu hoje em dia percebo isso, mas durante muito tempo
Eu não via a contabilidade assim, eu via a contabilidade como uma ferramenta de gestão e continuo a vê-la, acho que é a mais-valia da contabilidade continua a ser essa, mas compreendo que haja uma grande componente da parte da fiscalidade que vem, no fundo, roubar espaço e atenção a esta parte que para mim é a mais valiosa, não é? Mas pronto, é como é. Lá está, temos sempre o lado mais bonito e mais positivo e o lado assim mais chato das coisas, não é? E da contabilidade, naturalmente, também sentiste isso, apesar de teres essa paixão pelos números e por essa lógica toda, não é? Naturalmente. Sim, sim. Atenção que, também ao contrário daquilo que as pessoas pensam, é que a contabilidade nós temos que saber fazer muitas contas. Isso é um mito. Ou seja, nós basicamente fazemos contas de somar, subtrair, multiplicar e dividir. Está bom, não precisamos fazer assim nada muito mais complexo. Por isso é que há muitas vezes as pessoas, quando vão, por exemplo, jantar fora, eu passei por isto muitas vezes com amigos e está um contabilista lá, ele é que divide a conta, porque não necessariamente, mas é componente da lógica, do Uhum. raciocínio, de saber ler os números, de saber contar a história através dos números, que foi uma aptidão que eu fui adquirindo e do qual fui-me apaixonando. Outros contabilistas provavelmente vão ter outro tipo de visão e não desenvolveram tanto esta parte porque estão mais dedicados à componente fiscal. Eu tento sempre não me esquecer da Gênese. Por isso é que eu, na minha tentativa de empreendedorismo, quando decidi empreender, porque acho que era essa a tua questão, Sim, sim, inicial, sim, 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 sim. Vai quando surgir, decidi, sim. quando, quando eu decidi empreender, foi um bocadinho para resgatar o meu conceito do que é que deveria ser a contabilidade. Foi um bocadinho essa tentativa. Foi, ok, eu não vou deitar nada da minha experiência profissional fora, não vou deitar nada do meu conhecimento que eu já adquiri fora, eu vou transformar isto numa ferramenta que eu acho que é essencial para os empresários em Portugal, porque o que eu via, eu trabalhava em multinacionais, ou seja, empresas que geriam milhões, fazia as declarações de IVAs de milhões, ou seja, assim, números assustadores, e comecei a ver à minha volta muitos empreendedores, amigos e familiares, a virem para o digital querer empreender numa determinada área, mas com uma grande frustração não conseguiam avançar porque lhes faltava a componente empresário. Uhum. Porquê? Porque o empreendedor não é necessariamente um empresário. E para ser empresário necessita desenvolver estas competências de olhar para os números, esta parte mais prática, de perceber se é rentável, se não é, onde é que vai colocar o seu dinheiro, ou o que é que vai vender. Pronto. E essa componente eu via que faltava muito a estes empreendedores novos que vêm agora para o digital. Então pensei, ok, está aqui uma oportunidade para ti, ou seja, de contribuires com esse conhecimento para o pequeno empresário poder ter mais sucesso ou o pequeno empreendedor conseguir desenvolver essas competências de empresário e ter mais sucesso no seu empreendimento. E pronto, e foi também numa tentativa de trazer mais leveza para a minha vida, não é? Ou seja, Uhum. que eu estava muito subcarregada com 3 filhos, viajava muito, muitas vezes estava fora também do país, porque eram multinacionais, e com isso eu pensei, ok, vou aproveitar isto tudo que eu já tenho e vou usar isto, vou fazer o meu próprio negócio, vou tentar. E foi assim, que em 2019 saí da empresa, em 2020 que abri atividade, dia 1 de março de 2020 abri atividade e comecei a empreender no digital. Muito bem, já foste falando aqui um bocadinho então desta parte do empreendedorismo. Eu queria também, agora, que desses um bocadinho de continuidade e que explicasse então aqui este teu projeto da Tágides Atelier. Se quisesse falar um bocadinho mais também o que é que consiste. Podes também Sim, já começar aqui a entrar na parte da comunidade da Dreamer, se quiseres. E sim. pronto, queria que falasses um bocadinho sobre isso também para que possamos conhecer também este teu projeto mais atual. Então, o projeto da Tágites nasce com o objetivo de trazer ferramentas financeiras, de conhecimento e otimização fiscal também, porque, pronto, não é? Parecendo que não, é? Formei-me nessa área e tenho experiência, por isso também consigo dar essa parte. Fazer cursos online, alguns workshops, algum conhecimento e a trabalhar mais com o empresário em nome individual e trabalhador independente do que propriamente empresas. Uhum. Se bem que hoje em dia tenho uma bolsa de contabilistas da Tágitos, onde faço referências quando alguém quer uma contabilidade organizada, mas estou muito focada no trabalhador individual, no empresário individual e no trabalhador independente. Uhum. E eu faço consultorias, ou seja, quando uma pessoa quer abrir atividade, faz uma consulta de enquadramento fiscal, onde eu explico
quais são os requisitos fiscais que a pessoa vai ter em atenção se quiser ser autónomo, não é? Ou seja, no fundo, é como se fosse uma consulta em que eu dou ali uma aula para que a pessoa depois fique autónoma e consiga fazer as suas declarações de segurança social, declaração de IVA, pronto. A declaração de IVA, normalmente eu já recomendo que seja por profissional, mas dou-lhe ali os timings de quando é que é importante a pessoa se preocupar com isso, pronto. E a consultoria é algo que eu tenho tido muito feedback, ou seja, que tem crescido imenso, é quase o meu core business. Tenho alguns clientes, obviamente, que os acompanho com uma avença mensal, mas o objetivo da Tagit é, lá está, fazer mentorias para a criação do plano de negócios, ajudar estes empreendedores a começar do zero, mas de forma estruturada, com uma projeção financeira para atingir a sua visão. Pronto. Tem essa componente também das mentorias do plano de negócios, que eu penso que não se vê muito por aí, pelo menos ainda não encontrei assim nenhum colega que esteja a fazer ou a investir nessa área. E depois surgiu a Dreamers Up. A Dreamers Up surge por uma necessidade muito minha, não é? Porque eu estava a empreender no digital, tinha saído de uma equipa multifuncional, uma empresa grande, e sentia a necessidade de discutir ideias sobre o meu negócio, não é? Sentia muito sozinha a empreender, pronto, aqui na minha casa, a começar devagarinho, e pensei, pá, eu preciso falar com alguém que compreenda aquilo que eu estou a passar, porque os primeiros 2 anos foram anos muito difíceis até que o negócio começasse efetivamente a prosperar. E dessa necessidade minha de me sentir sozinha, de sentir necessidade de bater uma ideia, surgiu a ideia de criar a comunidade da Dreamers Up, porque eu também via já havia várias comunidades de empreendedores no digital, mas eram femininas, ou só de mulheres, ou era um mentor que se colocava na posição de mentor para dar formação ou para vender qualquer coisa, e eu não queria nada disso. Eu queria uma comunidade onde as pessoas estivessem como pares colegas, de entreajuda, por muito que fossem de áreas diferentes. E depois porque eu também tinha aquela visão de que se eu conseguisse reunir um contabilista, uma pessoa de marketing, uma pessoa de sei lá, advogado, conseguiria ter ali um grupo de networking que se podia ajudar a desbloquear pequenas coisas, obviamente que não é fazer serviço gratuito, mas pronto, uma comunidade que crescesse em conjunto. Uhum. E pronto, e foi um projeto que começou, vai fazer agora em janeiro 3 anos, já somos 38 da última vez que eu vi. Mas foi algo que foi crescendo muito lentamente, muito organicamente, que as pessoas depois começaram-se a convidar e começou, pronto, lá está, que é gratuita, começou a aparecer outras pessoas, e neste momento acho que está num ponto bastante interessante, com muita dinâmica e que me agrada e que me orgulha, não é? Ter Claro que começado sim. com o projeto e não ter desistido dele. E acho que tens que ter esses motivos de orgulho naturalmente, porque lá está, quando estamos aqui a fazer crescer uma coisa de forma orgânica e que, pronto, envolve aqui também muito do nosso tempo e muito da nossa paixão, acho que estás a fazer um bom trabalho de facto e parabéns também Obrigada. por isso. Obrigada. Voltando aqui um bocadinho outra vez à contabilidade, vou-te fazer aqui uma pergunta que pode ser um bocadinho difícil de te colocar, mas tu achas que somos um país que não gosta assim tanto da contabilidade e das contas? E por outro lado também, como é que é trabalhar numa área em que, por um lado, isto é um tema ou um assunto que não desperta assim tanto interesse, mas às vezes também as pessoas fogem para ti aflitas porque precisam de ajuda, porque é um tema que depois causa muitas dúvidas. Sim, tem a ver com aquilo, Gisela, que eu estava a explicar da gênese da contabilidade ser gestão financeira, não é? Mas depois foi deturpada para a questão da fiscalidade. O que é Hum. que acontece? As pessoas associam muito a contabilidade com o pagamento de impostos. Por isso é que vem essa conotação negativa, não é? E aí acho que, e também a questão da falta de literacia financeira em Portugal, esses fatores todos fazem com que aquilo que as pessoas veem da ferramenta não seja de facto o propósito dela, não é? Ou seja, para Sim. que é que ela existiu inicialmente? E isso acaba por às vezes dificultar um bocadinho a comunicação e a relação entre o contabilista e o empresário ou o empreendedor, porque o empreendedor deixou de ver na contabilidade um aliado de gestão ou um aliado para o seu negócio. No entanto, é um mal necessário, porquê? Porque o Estado continua a ver na contabilidade um serviço de saber, uma forma de saber qual é que é o lucro da empresa.
O Estado consegue ver isto, então apoia-se nos contabilistas para os ajudarem a fazer o cálculo do imposto. Basicamente é isto que acontece. Ou seja, o Estado consegue ver o valor na profissão para Uhum. extrair a informação de que necessita. Por outro lado, o empreendedor já não consegue ver. E é este tem sido o meu trabalho na comunicação no Instagram, é trazer um bocadinho esta consciência de que o contabilista vai ser sempre aquele profissional que vai te acompanhar desde o momento do nascimento do teu projeto até o momento em que ele falece. É o último profissional a ser despedido do teu negócio. Por isso é bom. Isto acontece por algum motivo, não é porque é uma obrigação, é porque são os contabilistas que tratam da saúde financeira da empresa no sentido de que conseguem espelhar a realidade financeira da empresa. E como fazem este trabalho, o empreendedor poderia usar esta ferramenta ou deveria usar esta ferramenta para tomar decisões de negócio mais acertadas e mais conscientes. Uhum. O que é que tem vindo a acontecer? Como há uma subcarga muito grande nestes profissionais para dar resposta ao Estado a nível da fiscalidade, acaba-se por descurar o apoio ao empresário diretamente. Então é como se o empresário visse uma obrigação em contratar o contabilista como se fosse um seguro. Uhum. Ou seja, como aquele serviço obrigatório que temos que pagar, mas que não temos nenhum retorno direto, só se acontecer algum mal, aquilo que está a dizer, olha, vou correr quando estão aflitas. É essa a lógica, mas lá está, o princípio não está errado, não é? Ou seja, o contabilista tem que primeiro também pensar em dar valor ao seu cliente para que ele também perceba que é um aliado à gestão, não é um profissional que ele deva, ou não é um serviço que ele deva desvalorizar. Uhum. Se quer crescer, convém perceber o que é que se passa na empresa, perceber os números, exigir que o trabalho seja feito a tempo e horas, porque muitas vezes a contabilidade é feita para pagar impostos e só são feitas 3 meses depois, porque as declarações são trimestrais, e isto já não é informação entempada para o empresário tomar uma decisão. Seja ele um empresário em nome individual, seja uma empresa, não é? E é aqui que eu acho que há uma margem gigante de melhoria e de valorização profissional também, e trabalhar um bocadinho este mindset também de um lado como do outro, para que haja mais empresários de sucesso em Portugal. Porque eu Uhum. acho que sem a contabilidade isso é como se andasse coxo, não é? Ou seja, o empresário não está completo para conseguir atingir o seu objetivo. Por isso, é tentar alinhar cada vez mais também o mindset para perceber qual é que é o valor para que as pessoas também possam exigir isso do serviço e receber também esse retorno. Sim, sim, e sobretudo se calhar não olhar para o contabilista como se fosse um bombeiro que vai ajudar-nos a apagar algum fogo Sim, que surgiu entretanto, mas sim como um parceiro quase de sim. negócio que nos acompanha de alguma forma. Mas lá está, é como nós somos assim, qualquer empreendedor resolve problemas, se não resolve, devia resolvê-lo, não é? Mas aqui na contabilidade existe essa componente grande da questão da responsabilidade. Por exemplo, eu costumo dizer que há duas profissões críticas, assim, que eu acho que mais críticas na sociedade, que é o médico e os enfermeiros, vá, que lidam com a saúde das pessoas, um erro deles pode custar a vida a alguém, e os contabilistas que ligam com a saúde financeira das pessoas. Um erro de um contabilista custa sempre algum dinheiro a alguém. E as pessoas ficam doentes a seguir. E eu, eu digo que é, para além de uma profissão de desgaste rápido, é porque nós levamos efetivamente os problemas para casa. Quando há clientes minhas que me dizem assim, Liliana, desde que estás comigo eu durmo melhor, para aquela pessoa dormir melhor, eu muitas vezes não durmo melhor. E é isto é que às vezes as pessoas não têm a noção do grau de responsabilidade de certas profissões, não é? E acaba por haver uma certa desvalorização. Mas é isso, se é aquele profissional que te vai ajudar a resolver um problema crítico, ou as finanças, ou com a segurança social, é porque lá está, não é um bicho mau, se calhar é um bicho bom, é tudo uma questão de perspectiva, não é? Exatamente, exatamente, concordo plenamente com isso. Mas lá está, pegando um bocadinho nisso, tu és empreendedora, eu sou empreendedora, as duas conhecemos várias empreendedoras que se calhar olham para a contabilidade quase como um bicho mau, lá está, do empreendedorismo. Qual é que seria assim a forma como tu achas que podemos desconstruir este medo? Já foste falando um bocadinho que é tentar perceber a lógica, perceber que é um parceiro quase de negócio e não um bombeiro a quem vamos acudir, ou melhor, a quem pedimos que nos acuda no momento da aflição. Mas de que forma é que achas que podemos desconstruir este medo, sobretudo para empreendedores, porque se calhar o profissional comum
que tem o trabalho comum, preocupa-se só na altura do IRS, não é? Mas os empreendedores têm outras preocupações ao longo do ano. Como é que tu achas que poderíamos desconstruir ainda Sim, melhor este medo? eu percebo essa questão dos empreendedores, porque lá está, como eu estava a dizer, os empreendedores não são propriamente empresários. E os empreendedores são pessoas criativas. E Uhum, normalmente quem é criativo não quer lidar nem com burocracias, nem com números. uhum, E então existe uma resistência grande de ter que entrar. É quase que, pá, o meu negócio tinha tudo para dar certo, mas porque eu tenho que saber desta área, ele não vai dar. pois. Então as pessoas vão contrariados já porque é aquela coisa que já está antinatura. Uhum, E eu sinceramente acho que o empreendedor não tem que dominar tudo de todas as áreas, ele tem que é que se rodear das pessoas certas e que lhe ajudem a fazer o caminho. Normalmente o que eu digo é, por exemplo, eu trabalho muito com, lá está, pessoas que têm esse tipo de dificuldade, com artesãos, com pessoas que trabalham em design, em marketing, ou seja, essa parte, eles sabem que é necessário, mas não querem muito contacto, então o melhor aí é rodearem-se das pessoas que podem fazer esse papel. Seja fazer em sociedade com um é criativo e o outro é mais dos números, ou se quiserem caminhar sozinhos, contratarem profissionais que os consigam ajudar nessa parte, porque ignorar não é solução. uhum, Eu tento, na questão que me tinhas colocado, como é que eu posso desmistificar isso? Eu aqui desmistificar. É complicado porque de facto existe uma componente que pode ser contra a natura para certas uhum, pessoas. Há certas pessoas que têm, lá está, têm mais aptidão para números, podem não ter para letras e pode ser contra a natura. O que eu tento é sempre puxar, ou seja, falar da mais-valia do que pode ser esta ferramenta, no sentido de que ela é a tua amiga, que não deves ignorá-la, que vai-te ajudar a alcançar a tua visão. Por exemplo, quando eu faço as mentorias de planos de negócios, é muito para. Eu conto a história que a pessoa quer alcançar através dos números. Olha, vai haver uma fase assim, em que vais atingir este volume de faturação, vais conseguir ganhar isto. Na outra fase assim, provavelmente já vais contratar alguém. E quando eu consigo transformar aquilo que é a lógica dos números numa história, eu consigo ter comunicação com a pessoa. A pessoa consegue perceber, envolver-se na mensagem e envolver-se com os números. E vai uhum. trabalhando esta questão de uma forma leve. Por isso é sempre muito investir em conhecimento, ou seja, não deitem a toalha ao chão no sentido, isto não é para mim, porque ignorar nunca é solução nesta parte. Eu acho que é mesmo ao nosso tempo, irmos introduzindo, lendo alguns livros, irmos introduzindo de forma leve. Se tivermos possibilidade, tentarmos arranjar alguém que comunique, por exemplo, arranjar um contabilista que saiba comunicar de forma a que eu compreenda. Porque Uhum. eu vejo muitas vezes as pessoas a queixarem-se que é quase aquela história do blá blá blá, uísque as chaquetas, blá blá blá, ou seja, está o contabilista a falar e a pessoa não está a perceber a mensagem, mas o contabilista também não percebe que a pessoa não está a perceber e aquilo parece quase uma bola de neve. Tentarem evitar, porquê? Tentar evitar esta falta de comunicação, ou seja, tentarem sempre perceber a mensagem, o que é mais importante eu reter daqui para o meu negócio. Ou seja, não Uhum, é preciso dominar um tema e desmistificar e tirar esta pressão de cima das pessoas, eu acho que é mais importante. Não tens que ser bom em tudo, nem saber de tudo, mas tentar envolver-nos com todas as áreas do nosso negócio. Assim como eu tive que aprender marketing, também outra pessoa terá que aprender, se calhar, alguma coisa de gestão. Se quiser ser empresário, lá está. Se sim. quiser fazer do seu empreendimento um negócio. É um bocadinho por aí. Ou seja, falar muito, perceber qual é que é o valor da ferramenta, Uhum, para que a pessoa também ganhe interesse de querer saber um bocadinho mais sobre a ferramenta. E acho que isso já ajuda um bocadinho a desmistificar o tema. uhum. Acho que faz sentido, sim, sim. Agora ia-te pedir aqui uma recomendação, se calhar mais geral, não necessariamente só para empreendedores ou só para empresários, mas quais seriam as recomendações ou a recomendação que tu deixarias para as pessoas terem uma maior consciência sobre as suas finanças pessoais e sobre a contabilidade em geral? A recomendação que eu faria para as pessoas em geral. Uhum, Eu acredito que as pessoas precisam perceber efetivamente um bocadinho mais sobre o IRS, porque é aquilo que nos toca a todos, ou seja, há muita falta de literacia a nível fiscal.
Tudo bem que não ajuda, todo o orçamento de Estado a coisa muda, Uhum. mas o cálculo base está sempre lá, ou seja, perceber estes conceitos do que é retenções na fonte, o que é coleta, porque existe um grande mito, às vezes as pessoas não sabem estes conceitos básicos, o que gera muita confusão na altura da entrega do IRS. Ou porque a pessoa vai pagar imposto e não estava a contar, ou porque a pessoa acha que recebe reembolso só pelo facto de ter despesas. E então existe muito esta. Eu tenho feito um esforço grande disso e também de educação cívica, no sentido em que hum, o pagamento de impostos é algo necessário para nós vivermos em sociedade. Ou seja, nós não teríamos hospitais, não teríamos tudo aquilo que nós adoramos e queremos sempre, exigimos e vamos para a rua a dizer que queremos melhor, não teríamos se não existisse este conceito de pagamento de imposto, ou seja, cada um dar um bocadinho consoante os seus rendimentos. Por isso, não pagar impostos não é parte da solução do problema. Outra coisa é se o governo faz ou não com os nossos fundos aquilo que nós queremos que eles fizessem. Isso é outra discussão. Eu só acho que não pagar também não faz parte da solução. Então, se é percebermos onde é que nós queremos estar nesse leque de opções, porque às vezes vejo pessoas, principalmente jovens, quando começam a pagar os primeiros impostos, muito indignados, porque finalmente estão a pagar o seu primeiro contributo, e a mim custa-me um bocado, porque foram pessoas que se calhar formaram-se numa escola pública, formaram-se, e então na altura que chegam à idade adulta e que podem finalmente, por fim, contribuir e se calhar até sentir algum orgulho em Uhum. fazer parte do todo, não, as pessoas têm uma certa resistência. E eu acho que isso trabalha-se com um bocadinho de educação cívica, nós falarmos da importância do pagamento de impostos e depois exigir que os nossos políticos também correspondam à expectativa, como é óbvio, mas fazermos nós também a nossa parte, porque se nenhum de nós fizer a nossa parte, então vivemos num país que é cada um por si. E eu acho que ninguém quer isso, na realidade, mas as pessoas não têm essa noção. Olha, muito Mas obrigada por pronto. estares a trazer este tema, porque é um assunto que me é, apesar de eu não ser da área da contabilidade, nem da fiscalidade, nem nada do género, é um assunto que me é muito querido e caro, porque é daquelas coisas que eu vou dizendo já há alguns anos e que as pessoas eu acho que não conseguem encaixar, que é o pagar impostos é para todos, porque todos nós vamos fazer usufruto desses serviços, ou das estradas, ou das escolas, ou dos hospitais, como tu vais dizendo, e se calhar as pessoas depois exigem que esses serviços funcionem, mas não contribuem para eles, de uma forma, não é? Quase Sim, é lógica quase e. como se mas eu acho que isso tem a ver com também uma questão cultural nossa, Uhum, é sim, quase sim. que nós, exigíssemos que tomassem conta de nós, como se permanecêssemos sempre na nossa infância. Uhum, E sim, e de facto eu acho que isso é um despertar que é necessário, acho que faz falta falar sobre isso, uhum, mas sem olha, dúvida. ainda bem que também trabalhas com muitos, não é, pessoas que estão a entrar no mercado de trabalho e se calhar Sim. sentes também essas dores de perto, não é, eu sinto bastante quando estou a fazer a fase do IRS e às vezes apetece mesmo dizer: "Não, mas repara, tipo, faz aqui um balanço no final do ano. Quanto é que tu usufruíste este ano de serviços públicos? Quanto é que estás a pagar?" Se calhar não é assim, porque eu tenho 3 filhos a estudar na escola pública. Eu formei-me sempre na escola pública. Sou muito grata, ao ensino público e sou muito grata, hum, aos hospitais, porque também tive situações durante as minhas gravidezes fiquei internada, quando tive um problema estava a ser seguida pelo privado, quando tive um problema fui direcionada para o público. Por isso, porque a saúde não pode ser um negócio, e nestas coisinhas nós vamos vendo, opá, de facto não, é importante contribuir, eu quero fazer parte daqueles que contribuem, até sinto orgulho nisso. Uhum. Agora, lá está a questão da contabilidade e da gestão financeira e da literacia financeira, se eu sei que vou ter aquela saída de dinheiro, então eu tenho que me saber gerir os recursos que tenho, de forma a que aquilo não seja um problema para mim. E eu aí percebo que as pessoas digam: "Ah, mas a gente ganha tão pouco e como é que vamos?" Aí é outra questão, que é nós percebermos a gestão da nossa carteira e também da forma como fazemos dinheiro, porque, no empreendedorismo é isso que traz, que é nós aprendermos a fazer o nosso próprio dinheiro, para Uhum. conseguirmos, se calhar, ter algum rendimento superior àquilo que é hoje o ordenado mínimo em Portugal. E eu acredito que muitas das pessoas que estão a vir para o digital vêm por uma questão de necessidade, não de chamamento, ou seja, ok, não, aqui não está a dar, eu preciso de soluções, então vou tentar aqui empreender no digital, o que não está, o que está certo.
né? As pessoas, faz parte da natureza humana a busca da solução. Uhum. E, e sim, acho que é um tema que temos que olhar para ele com algum carinho. Sim, sim, sim. Eu concordo muito com isso, porque de facto acho que muitas vezes eu percebo que as pessoas possam ter esse desconhecimento, que é aquilo que estavas a dizer. As pessoas às vezes não têm essa literacia financeira, não percebem como é que é o mecanismo das coisas, mas outras vezes também sinto que as pessoas podem até ter alguma consciência disso, mas quase que sentem que os impostos são uma obrigação e que não os querem pagar, mas querem usufruir das coisas. Então depois acaba por ser um bocadinho contraditório e contra a natura, um bocado como tu estavas a dizer há pouco relativamente a outros temas. Mas pronto, lá está. É um tema que tem que ser trabalhado como tantos outros na sociedade, naturalmente. Sim. Então, Liliana, nós estamos aqui a terminar a nossa conversa, mas agora vem a parte mais difícil e que toda a gente tem muito medo. Estou a brincar. Estou a brincar, não. É esta parte aqui de questões comuns que eu faço a todos os meus convidados. E a primeira questão difícil que eu tenho para ti é: gostava que me falasses de uma coisa que aches incrível. Ora, o que é que eu acho incrível? Existe uma pessoa que eu acho incrível, que não sei se conhecem, que é Maria Cristina, uma portuguesa, a primeira portuguesa a subir ao topo do Everest. Conheces Acho dela? que não conheço, não. Agora eu fiquei curiosa com essa história. Por isso é que eu acho incrível, Ah, porque vamos lá, nós vamos temos. lá. Foi uma pessoa que eu conheci através de um livro sobre a história dela, na altura em que eu decidi que ia mudar de vida, Uhum, e aquele livro teve uma importância especial lá para mim, em que conta a história de uma mulher portuguesa que foi deixada aos cuidados de uma mãe africana que já tinha acho que uns 7 filhos. E que a mãe era branca, não é? Desapareceu e deixou a menina com 2 anos e meio aos cuidados dessa mãe, que é Maria da Conceição. E o que é que acontece? Esta menina cresceu adotada, não é? Por essa mãe que depois faleceu quando ela tinha por volta de 12, 13 anos. E ela cresceu quase sozinha, emigrou, ou seja, teve sempre ali aquela questão da pertença, também depois mais tarde conheceu os irmãos, que aquela mãe, a mãe biológica tinha tido vários filhos e deixado, não é? Assim, às vezes há histórias dramáticas. E ela acaba por ir trabalhar como hospedeira de bordo, no Emirates, acho eu que era essa, os aviões que ela trabalhava, e nisto vai ao Bangladesh e apaixona-se por uma causa no Bangladesh, porque eles lá vivem por castas, ou seja, imaginem as crianças que nascem numa determinada casta nunca conseguem progredir na vida, porque estão destinadas a determinadas tarefas, uhum. pronto. E ela apaixonou-se por essa causa e então decidiu que havia de criar uma fundação com o nome da mãe adotiva, Maria de Conceição, e proporcionar que essas crianças saíssem do Bangladesh, se estudassem noutros países, para que um dia pudessem retornar ao seu país e lutar por ele, por melhores condições. Reparem, isto é uma visão gigantesca em termos de tempo para executar o sonho, não é? Ou seja, porque ela ia ter que pegar em crianças, dar-lhes formação e era apenas uma hospedeira de bordo, sem recursos, uma pessoa jovem, e ela conseguiu fazer isso. Ou seja, ela fez a fundação dela, começou a angariar fundos e começou a pensar: ok, eu preciso de mais dinheiro para conseguir fazer de facto isto, constituir escolas lá para dar informação a essas crianças. E então o que é que ela decide fazer? Começar a fazer treinos para bater recordes a nível mundial, para conseguir patrocínios para financiar a sua causa e pôr essas crianças a estudar. E foi aí que ela então sobe o Pico do Everest e torna-se a primeira mulher portuguesa a subir o Pico do Everest. Ganhou imensos recordes mundiais, que ninguém tem conhecimento. Ela fez o Polo Norte todo, foi a primeira mulher portuguesa a fazer aquilo, fez o Ironman várias vezes nos 5 continentes. Ou seja, ela tem ali uma panóplia de superação física, não sendo ela atleta, tudo pela causa dela, porque ela achava, ok, em vez de eu ir pedir a outra pessoa que faça estas maratonas e estas provas todas para angariar fundos para a minha associação, porquê é que eu não vou dar a cara pela minha associação? Então começou a treinar e desde então tem vindo a realizar provas físicas, sempre em superação,
para conseguir fundos para a sua causa. Hoje em dia ela já formou várias crianças que já saíram do Bangladesh e é lindo ver o trabalho todo que ela tem feito ao longo dos anos, mesmo com corrupção, em que ela acaba a fundação primeira que ela faz e ela vai e faz tudo de novo outra vez. E esta força de resiliência que nós olhamos para uma pessoa que não tem assim tantos recursos quanto isso, não tem assim tantos estudos quanto isso, simplesmente tem uma vontade interna de querer fazer a diferença num projeto que é bem maior do que ela, porque ela não tem filhos, mas ela é tratada por mãe por aquelas crianças todas, não é? Uhum. E isso para mim foi super inspirador, é do género, realmente as pessoas queixam-se que não é possível, que não é possível, que não é, que há felizardos, não há, são pessoas comuns que fazem isto. E quando nós começamos a ver de que, não, são pessoas comuns que fazem isto, porque é que eu não posso fazer também o meu objetivo, não é? Porque é que eu não posso também sonhar grande, mesmo que não seja para amanhã, daqui a 20 anos, onde é que eu quero estar? Sim, E começar a trabalhar nesse objetivo, pronto. Isso para mim, eu acho incrível como é que em Portugal ela na altura foi chamada pelo Cavaco Silva, que era o presidente da altura, para ser condecorada. Já tem uma boneca dela que é de Barbie, uma Barbie uhum. feita dela, ou seja, das mulheres mais inspiradoras, ou seja, ela estava lá. E como é que em Portugal pouca gente sabe desta senhora, não é? É verdade, é verdade. Olha, acho a história incrível e vou certamente pesquisar mais sobre ela porque é de facto inspiradora. Mas eu É concordo muito muito com inspirador. isso de que eu percebo que se calhar há pessoas que, pelas mais variadas razões, não conseguem atingir determinados sucessos, vamos colocar assim dessa forma. Mas de facto acho que também há muito essa questão interna de se nós acreditarmos, se nós formos atrás, não é? Se calhar as coisas acontecem, se calhar nós atingimos, se não Sim. for Eu hoje, acho que parte amanhã, muito daí, depois. se a pessoa, até que ponto é que a pessoa acredita que é possível. Uhum, uhum. Porque o que eu às vezes vejo é pessoas com muita falta de auto autovalorização, ou Sim, seja, há muitas pessoas que não veem valor nelas próprias, vivem desmotivadas, pronto, e isso, de facto pode impactar muito depois a vida que nós temos, não é? Eu tento sempre beber um bocadinho de histórias verídicas, eu quando vejo filmes aquilo que eu vou escolher é histórias verídicas, porque de facto começo a perceber que não é a forma como aquela pessoa não, se calhar não questionou várias vezes, conseguia, mas foi fazendo. Ela sim, foi fazendo. E vai ter que um dia chegou lá. E às vezes nós não nos colocamos sequer ao caminho. Nós nem é sequer, verdade. isso está muito distante. E daqui a 20 anos a pessoa vai voltar e vai lutar pelo. Não, isso é muito distante. Tipo, não vou dedicar uma vida a fazer isso. Mas pronto, as coisas grandiosas acontecem dessa crença, não é? Das pessoas acreditarem que é possível. Sim, sim, concordo plenamente. Olha, segunda questão difícil. Fala-me de algo que seja uma inquietação tua, algo que te inquiete. Olha, inquieta-me muito esta questão da minha visão do meu negócio, porque eu quando comecei, isto tudo começou com uma visão também, não é? Ou seja, eu estava no meu trabalho e houve um dia que disse, "Epá, e se eu construísse, que eu não vou revelar aqui, talvez um dia quando eu conseguir esse objetivo, partilhe publicamente, mas apareceu uma visão na minha cabeça, eu gostava de fazer isto por Portugal. Uhum, E só que percebi que para fazer isso precisava de uma estrutura. E então comecei a criar essa estrutura. Ou seja, eu sinto-me no caminho, mas aquilo que eu quero fazer de facto, que é deixar algum impacto na questão da literacia financeira em Portugal, ainda me falta um percurso para conseguir atingir esse objetivo. E essa questão de que quando é que vai acontecer? Quando é que eu vou ter. Isso traz-me alguma inquietação. uhum, uhum. E eu tento sempre moderar essa inquietação para conseguir viver o processo, não é? Ou seja, para apreciar a jornada e é quase como se eu soubesse que aquilo viesse, vai chegar, mas quando? Não é? Ou seja, não é um questionamento se eu vou conseguir ou não, é quando? É já amanhã? É daqui a um ano? É daqui a dois? Então vivo com essa. Porque neste momento, pronto, o meu projeto é aquilo que é a minha prioridade, não é? Ou seja, eu estou muito focada e com as minhas energias e com os meus pensamentos em concretizar esta ideia. Mas pronto, isso traz-me inquietação, porque acaba por ser um bocado de obsessão, não é? De Sim, nós querermos que alguma coisa que nos propomos dê certo. E pronto, lá está. Mas isso é a minha natureza humana a falar, que é mais forte do que eu.
Não, mas faz parte, e se calhar ainda bem que assim o é, que é para também teres essa quase alavanca motivacional de fazer as coisas acontecer, não é? Teres essa Sim, inquietação, se calhar leva-te a ir atrás das coisas. sim, espero que sim. Espero que sim também. Olha, terceira questão difícil, a recomendação de um livro. Já falaste aqui da história dessa portuguesa incrível. Não sei se há mais alguma recomendação literária que queiras Sim, deixar. houve um livro que eu li que foi-me recomendado por um cliente meu que eu estava a fazer o plano de negócios com ele, e a dada altura ele recomendou-me um livro que é O Poder do Subconsciente. E não sei se já Já leste. ouvi falar, mas ainda não li. Confesso que Esse ainda não li. livro impactou-me bastante, ou seja, foi importante. Uhum, No meu percurso, é um livro que eu ofereço com bastante frequência quando alguém faz anos, porque eu acho que toda a gente devia ler o livro. Mas também já aconteceu oferecer o livro a alguém, oferecer, recomendar uhum, e a pessoa não se identificar com a leitura. Mas, para mim, continua a ser um livro bastante valioso. Fala lá está desta história do poder de nós acreditarmos, moldarmos os nossos pensamentos para atingirmos os nossos objetivos e que está tudo no nosso subconsciente e a forma como nós podemos trabalhar isso, ou seja, uhum. ter pensamentos mais saudáveis, que trabalhem a nosso favor. E então acho que é um livro que todos devíamos ter na cabeceira, de vez Para em ler de quando, vez em quando. e porque acho que foi escrito por um padre, apesar de eu achar que ele tem uma escrita muito racional e lógica, porque lá está, eu para mim o livro tem que ter alguma praticidade, Uhum, ou seja, não pode ser uma coisa muito no ar, eu tenho que sentir um bocadinho de terra, e eu uhum, consegui sentir isso naquela escrita, ou seja, consegui perceber que fala um bocado também da componente espiritual, mas um bocado terra a terra, com a questão lógica do cérebro, do funcionamento do cérebro. Mas já houve outras pessoas que mesmo assim acharam que não é? Então já estou a deixar aqui o alerta. Para mim é um livro importante, mas lá está, é a minha opinião. sim, sim, sim. Desculpando uma expressão, nem todos os livros batem da mesma forma a quem os lê, não é? Portanto, pode ser um Certo. bocadinho por E aí o também às segredo vezes tem desse a ver livro. com o timing da nossa vida. Também, também. Nós estarmos preparados ou não para receber aquela mensagem, ou naquele momento eu se calhar precisava de ler aquilo. E Sim. então foi mais importante para mim porque foi lido naquela altura. Por acaso já não é a primeira pessoa que participa aqui no podcast e que recomenda um livro que definiu assim, que é aquele livro eu precisava ter lido naquela altura e fez-me sentido ler ali, se calhar se tivesse lido antes ou depois, não ia ter a Sim, não importância que ia ser tem. o meu impacto. Exatamente, já não é a primeira pessoa a fazer essa análise da sua leitura recomendada, é verdade. Sim. Última Por isso, olha, questão, também difícil, eu acho, ou não, se calhar até é bastante fácil, porque já fomos falando se calhar um bocadinho sobre isto. Queria que deixasses então uma nota, uma aprendizagem, uma estratégia, uma dica de algo que tenhas aprendido na tua vida profissional e que achas que faz sentido partilhar então aqui connosco. olha, eu aprendi a nível do empreendedorismo, eu aprendi que há muitas pessoas que começam a empreender focadas nelas próprias, ou seja, porque eu quero acordar de manhã feliz todas as manhãs, ou porque eu quero ter mais tempo aos meus filhos, ou porque. Quando na realidade o empreendedorismo, quando é para ser um negócio, sustenta-se quando nós nos colocamos ao serviço do outro. Ou seja, quando nós oferecemos algo ao outro que o outro está disponível para dar algum valor financeiro em troca. Uhum, E às vezes esta quebra de paradigma pode mudar a forma como muitos negócios estão a ser conduzidos. uhum, E depois a questão de quando nós estamos a oferecer algo ao outro que acreditamos que de facto vai ajudar aquela pessoa, a venda acontece naturalmente, porque há muitos empreendedores que me dizem que têm dificuldade na venda. Eu própria tive dificuldade a vender ao início e agora, como sei exatamente como é que eu sou uma mais-valia no outro, a venda já ocorre com naturalidade porque eu sei que eu estou a dar uma coisa boa à outra sim. pessoa. Então a coisa acaba por fluir, não é? E isso foi uma aprendizagem para mim muito grande a nível do deixar de focar na questão financeira do resultado, Uhum, mas focarem-se no processo, no caminho, de divertirem-se acima de tudo. Eu acho que a aprendizagem é essa. Há muita gente no digital alienada atrás de anúncios do género, eu ajudo-te a faturar X
dígitos. Ou como é que um infoproduto faz com que tu tenhas uma vida mais tranquila? Está tudo errado. Esta mensagem está errada. A pessoa que vai para esta mensagem está errada. Porque já vai com o princípio errado. Ela tem que fazer aquilo porque quer entregar algo de valor ao outro. Não, as duas coisas são compatíveis, não é isso que eu estou a Sim, sim, dizer. sim, sim, sim. Mas o que te move tem que ser a outra base. O que me move a fazer aquele curso com aquela pessoa tem que ser o facto dela me prometer que me vai ajudar a servir melhor o meu cliente ou criar uma ideia que traga valor ao outro. Não a ideia de que, olha, se tu fizeres isto, um cursinho aqui para vender, vai gerar rendimento passivo para tu conseguires ter uma vida mais tranquila. Está bem, mas não é um cursinho, ou seja, tem que ser um produto de valor, não é para a coisa fluir, porque senão o outro também não vai comprar. E isto quebra logo essa tese. Pronto, isto é o que eu tenho aprendido mais. Para mim foi útil fazer a minha gestão do meu negócio desta forma, de uma forma que primeiro trouxe mais realização pessoal, mais prazer, Uhum. porque quando nós sentimos que estamos de facto a transformar as vidas de outras pessoas envolvidas nos projetos, a coisa ganha outro ânimo e acaba por, ok, fez sentido eu ter abdicado um salário que até era bastante confortável na minha outra vida, para agora ter uma vida mais saudável, mais sã, mais plena. E por muito que eu falo de literacia financeira, eu gosto sempre de dizer que a questão financeira vem naturalmente na base da troca com o Uhum. outro. Se eu entrego, eu recebo. E eu acho que isto é preciso ser trabalhado muito, não só em Portugal, se calhar um bocadinho por todo o mundo, desmistificar o que é o dinheiro, e aí eu diria às pessoas para investirem um bocadinho também em literacia financeira, porque eu tinha 2 livros, na verdade, a recomendar, Mas partilha connosco, desculpa lá se te que é interrompi, mas o. partilha então. Não, não, agora é que me lembrei. Que é o livro, a nível profissional, ou seja, o livro Uhum. que eu recomendaria de aprendizagem é o Pai Rico, Pai Pobre, que já é um livro escrito há mais de 20 anos, mas que para mim continua a ser. Está muito bem escrito, está muito bem conseguido, continua atual. E eu acho que é sempre uma mais-valia para quem quer perceber o conceito do dinheiro, o que é isto de fazer dinheiro no empreendedorismo, esses conceitos, ele explica muito bem num livro de uma forma bastante simples de ler. Eu até acho que devia ser dado nas escolas às crianças para lerem logo assim numa fase, se calhar, dos seus 13, 14 anos, Sim. irem começando a introduzir estes tópicos na vida deles para desmistificar um bocadinho como Portugal vê esta questão financeira, porque o livro foi escrito, né, por um autor dos Estados Unidos, por isso acaba por ajudar-nos a também a perceber um bocadinho o capitalismo Sim. e vermos que não vestirmos o capitalismo como às vezes vejo, com uma roupagem assim, que é mau e que esta coisa do dinheiro, e se não houvesse dinheiro éramos todos. Não é bem assim. Acho que dá a oportunidade das pessoas, pelo menos, lutarem por aquilo que querem e se entregarem valor ao outro, no fundo é isso, se entregarem valor ao outro, eles também vão receber valor. Sim. Né? Agora é preciso a pessoa valorizar-se, fazer o seu preço, perceber que é natural, que é assim que a sociedade funciona e pronto, e a coisa vai fluir, por isso fica aqui estas dicas. Parecem muito bem e obrigada também por essa partilha. Por acaso, o Pai Rico, Pai Pobre, já o li, conheço o livro. Na verdade, estou agora a ler uma segunda vez, a par de um acompanhamento que estou a fazer com um cliente, por conta da criação de hábitos de leitura. E eu sugeri esse livro porque era uma área que o cliente quer explorar e está interessado em explorar. E, portanto, eu estou a ler uma segunda vez esse livro por causa desse acompanhamento. E eu acho que de facto é um livro muito importante. Eu conheço dois grupos de pessoas que leram o livro, que é pessoas que não gostaram nada do livro, que não ligaram nada àquilo, e o outro grupo é uma mudança drástica na sua mentalidade e na forma de ver as coisas, por conta desse É, livro. Portanto, eu acho que há esses dois grupos de pessoas, pessoas que odiaram o livro, que não lhes fez sentido algum, e pessoas que de facto olharam para o livro e aquilo trouxe alguma clareza. Pode não lhes ter mudado a vida a 100%, mas de alguma forma trouxe sim. clareza nessa leitura. Sim, porque eu consegui perceber, por exemplo, dinâmicas de como é que eu me relacionava com o dinheiro e o meu marido como é que se relacionava. Ou Uhum, seja, uhum. como nós víamos o investimento na casa, se era tudo isso, né, ele explica muito bem na questão do pai rico e do pai pobre, uma Sim, concepção de visão do mundo,
eu percebo isso, dizes que há pessoas que não se identificam, ainda não apanhei ninguém que me dissesse isso, A mas sério, olha, já tive algumas pessoas que me disseram que não gostei nada do livro, não sei o quê. mas eu acredito que isso acontece muitas vezes quando as pessoas ou não estão preparadas para aquela mensagem ou toca-lhes ali em alguma ferida. Pois, Já me aconteceu eu dar um livro, recomendar um livro, por achar que aquela pessoa precisava de ler aquilo para mudar algumas perspectivas que tinha, e a pessoa dizer: "Não gostei nada". E eu: "Pois", porque se calhar disse alguma coisa, nós às vezes temos esta coisa, né, nós não gostamos que nos digam quando algumas choca ali. verdades. Quando nos toca ali: isto aqui vai ter que mexer na minha gênese, então se calhar é melhor não mexer". Ou nós estamos preparados para a mudança e lá está, e traz-nos essa clareza e: "Epá, não, realmente eu não estava a ver bem a coisa", ou nós ainda estamos naquela fase da resistência e não vamos conseguir receber a mensagem tão bem. Eu estou a dizer este palpite porque eu às vezes eu sou uma pessoa que recomendo muito livros, que eu gosto, vou recomendando às pessoas. E às vezes o que eu noto é isso. É que quando eu digo um livro que acho que aquela pessoa precisa transformar ali qualquer coisa e que aquele livro tem essa mensagem, por norma, muitas vezes o feedback não é positivo. E eu Pois, agora já tenho estado a moderar um bocado. as Epá, recomendações. sim, vou gerindo, vou gerindo. Mas também só dou quando me pedem. Sim, sim, sim. Não, não, não impinges nenhuma leitura. Quando te pedem a Sim, recomendação, digo, olha, isto é entregas. giro, se calhar tem aqui uma mensagem gira. Depois a pessoa, se quiser, é que vai ver, né? Claro, claro que sim, claro que sim. Olha, Liliana, muito obrigada por todas estas tuas partilhas. Trouxeste aqui temas muito interessantes. E Obrigada. obrigada por isso. Obrigada também pela tua disponibilidade em entrar nesta viagem do Inquietação. Ok, olha, obrigada. Também gostei muito de estar aqui convosco. Obrigada, obrigada. Até uma próxima, então. Beijinhos. Tchau.